Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de Direitos Humanos aí para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Amados meus, esta é uma aula deste pequeno título que está aí na tela, né, que é sobre os direitos humanos, minorias e grupos vulneráveis, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, povos indígenas, comunidades tradicionais, pessoa com deficiência, LGBTQI+, e refugiados, tá? Essa é a aula 2 desse título. Na aula 1, nós focamos no principal ponto do título, né, que é sobre direitos humanos, minorias e grupos vulneráveis. Nós tivemos uma aula sobre minorias e grupos vulneráveis, muito boa e que eu recomendo, e na minha perspectiva, é a aula mais importante em relação a esse título, tá? A gente tem que conhecer o que são minorias e grupos vulneráveis, porque a partir do momento que conhecemos essas minorias e grupos vulneráveis, cada um desses aqui citados são minorias, ou seja, mulheres são minorias, idosos são minorias, crianças e adolescentes são minorias, né? Povos indígenas, comunidades tradicionais e assim sucessivamente. Beleza? Então, muito importante a aula 1. A aula 1 é muito importante. Essa aula 2 é uma aula muito tranquila, onde nós vamos comentar um pouquinho sobre alguns desses tópicos. Ou seja, nessa aula 2, nós vamos comentar sobre os direitos humanos, entendendo como grupos vulneráveis, como minorias, as mulheres, os idosos, as crianças e adolescentes, as pessoas com deficiência e os refugiados, conforme os direitos humanos, principalmente sobre a legislação brasileira, né, em relação a essa perspectiva, tá? São meros comentários sobre esses tópicos, tá? Que para que a gente consiga ter aí uma melhor visão sobre essa perspectiva de minorias e grupos vulneráveis, citando cada um deles, beleza? Tranquilo? Ok. Só que aí, nós vamos ter uma outra aula, a aula 3, finalizando então esse assunto, sobre os povos indígenas, comunidades tradicionais e LGBTQI+, QIA+, beleza? Povos indígenas e comunidades tradicionais, LGBTQIA+, que na verdade essa aula já está até gravada. Eu gravei ela por concurso da Polícia Militar do Paraná. E aí eu já vou colocar ela aqui à disposição para vocês como aula 3 desse grupo, né? Lá eu falo sobre LGBTQIA+, e falo sobre as questões étnicas brasileiras, obviamente, índios e comunidades tradicionais, como quilombolas, por exemplo. Beleza? Então, na aula 3 será povos indígenas LGBTQI+. Essa aula 2 é sobre mulheres e idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e refugiados. Bem tranquila, sem muitas delongas, vamos entender. Primeira coisa, cada um deles nós podemos identificar como minorias. E se são minorias, são grupos vulneráveis. Beleza? Conforme vimos na primeira aula. Todo mundo aqui é minoria, e se é minoria, é grupo vulnerável, certo? A partir daí a gente precisa entender algumas coisas sobre os direitos humanos. Tá? Então, quando a gente fala sobre mulheres, né? Mulheres é um ser humano do sexo feminino, certo? Do gênero feminino, né? Utilizando os termos mais contemporâneos do direito humano, dos direitos humanos, do gênero feminino, beleza? Tá? E aí, o que nós queremos em relação às mulheres é basicamente que elas têm os mesmos direitos e liberdades que os homens, tá? Mesmos direitos e liberdades que os homens, tanto nos aspectos legais como nos aspectos sexuais, entre outros, tá? Os direitos humanos voltados para as mulheres focam muito na perspectiva da equidade e da igualdade dessas mulheres no campo da sexualidade, principalmente, tá? Mas entra em outros méritos também, beleza? Tá? Então é importante aí a gente perceber isso. E aí a gente entende, dentro dos direitos humanos, que a situação da mulher atualmente no Brasil e no mundo não é igualitária do homem, certo? Não é igual. Ou seja, há um desejo de alcançar isso. Então toma-se medidas objetivas para interromper uma oligarquia patriarcal, dando às mulheres a verdadeira igualdade material em relação aos homens. Beleza? Tranquilo? Ok, isso conforme os pensadores dos direitos humanos. A organização da aplicação dessa lei deve acabar com a prática, né, da violência doméstica, óbvio.
Aqui a gente está falando principalmente do plano, né? A principal legislação que se refere às mulheres hoje no país é a Política Nacional para as Mulheres, certo? É um documento gigante, um documento grande que fala sobre vários aspectos. E entre eles, obviamente, nós temos que acabar com a cultura da violência doméstica. Para esse fim, tivemos avanço nos últimos anos, historicamente falando, principalmente com a verdadeira aplicabilidade da Lei Maria da Penha, tá? Mas ainda existe essa violência doméstica e precisamos acabar, então, com a cultura, mudar a cultura de que violência doméstica deve se resolver dentro de casa. Não, o que aqui nós queremos é que a violência doméstica seja como qualquer outro crime. Ou seja, né, é necessário que haja a respectiva queixa, as devidas investigações, a possível denúncia do Ministério Público, julgamento e assim sucessivamente. Beleza? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. E aí eu preciso falar um pouquinho, se por acaso uma mulher ela tiver uma detenção, né? A captura e detenção, ela foi presa por alguns motivos, obviamente essa mulher precisa ser respeitada dentro dos seus direitos especiais da mulher, beleza? Por exemplo, só para ficar para fins didáticos, por exemplo, a questão do próprio ciclo menstrual, né? As mulheres precisam ter o respeito em relação a isso, né? Dentro desse processo. E óbvio que essas mulheres precisam estar mantidas separadas dos homens, né? Isso é óbvio, isso está aqui na legislação brasileira, se encontra na legislação internacional, né, do direito da pessoa presa, né, que as mulheres precisam estar separadas dos homens, beleza? E por fim, mas não menos importante, precisamos destacar que a perspectiva dos direitos humanos sobre as mulheres, falando sobre essa desigualdade, né, e a busca por essa igualdade, entra também essa perspectiva dentro do mercado de trabalho, tá? Dentro do mercado de trabalho. É comum ver dentro dos defensores dos direitos das mulheres, a política nacional, né, do direito das mulheres, a perspectiva de que no mercado de trabalho há uma desigualdade entre homens e mulheres em todos os níveis, beleza? Então, parte desse pressuposto para fins de prova que o mercado de trabalho para as mulheres é desigual em todos os níveis. Então, a política deve gerar essa respectiva igualdade para as mulheres. Beleza? Também no mercado de trabalho. Também no mercado de trabalho. Bem tranquilo, né? A perspectiva sobre as mulheres. Essa é a principal visão, certo? Caso você queira se aprofundar dentro desse assunto, recomendo um documento chamado Política Nacional para as Mulheres, certo? Que é uma visão dos direitos humanos, dos grupos relacionados aos direitos humanos no Brasil em relação às mulheres. Beleza? Bem tranquilo, mulheres foi. Crianças e adolescentes, também muito tranquila, não tem muito segredo. Basicamente, a legislação que nós precisamos compreender é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que vai definir aí os aspectos legais no Brasil para a criança e para o adolescente, tá? Bem tranquilo isso. Obviamente nós temos regras internacionais também que trata sobre essas crianças e adolescentes, até mesmo em relação a caso tenha menor infrator, que aí você vai ter ali o mecanismo do Sistema Nacional de Socioeducação para atender esses adolescentes, né? E proteção para as crianças, entre outros aspectos. Entendendo isso, o que nós precisamos lembrar rapidamente sobre essa característica da criança e adolescente? É o seguinte, né? Que primeira coisa, quando nós falamos principalmente em crianças, as crianças elas precisam, né, ali de assistência dos adultos, tá? Principalmente durante seus primeiros anos de vida, isso é óbvio, tá? Então isso precisa dessa assistência. Se precisa dessa assistência, obviamente que a gente busca então melhores condições para essas crianças, as protegendo de qualquer tipo de abuso, negligência e exploração. Beleza? Qualquer tipo de abuso, abuso sexual, negligência, como abandono de incapaz, exploração como trabalho infantil, entre outras possibilidades. Beleza? Então buscamos sempre melhoria das condições para essas pessoas, tá? Por quê? Porque nós entendemos que essas crianças têm que ter os mesmos direitos e liberdades que os adultos.
obviamente dentro das suas respectivas características, né? Existem alguns direitos que são para adultos, como por exemplo, direito a dirigir, direito a votar. O que a gente está falando sobre esses mesmos direitos é o direito de exercer uma cidadania. Direitos e liberdades é ter uma cidadania. Seja uma cidadania de direito, quando, por exemplo, se fala em um bebê recém-nascido, né? Ele é cidadão, mas é cidadão em direito. Ele não consegue exercer a sua cidadania por conta própria, né? Ou seja, a sua cidadania de fato, quando, por exemplo, essa criança se desenvolve, cresce e já possa tomar ali com autonomia algumas das suas decisões. Então, dentro desse aspecto, ela passa a ter uma cidadania de fato. Beleza? Então, dentro desse contexto, é o direito da liberdade da criança e do adolescente e a sua proteção. Tá? E a sua proteção, beleza? Da forma que se encontra lá no Estatuto da Criança e Adolescente, que é gigante, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, né? O Estatuto seria uma espécie de uma mistura do Código Civil com o Processual Civil, do Código Penal com o Processual Penal, pega tudo isso, joga num único documento e fala que é para criança e adolescente. Aí nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente protegendo, né, essas crianças e definindo aí algumas ações, por exemplo, para adolescentes, como, por exemplo, as medidas socioeducativas, caso, né, eles possam cometer ali uma infração. Beleza? Tranquilo? Então, criança e adolescente, muito de boa, bem tranquilo. O Estatuto da Criança e Adolescente é a base para esse fim. Um outro que aí eu preciso ser um pouquinho mais detalhista é a questão dos refugiados e deslocados internos. O seu edital só fala sobre os refugiados, certo? Só fala sobre os refugiados. Eu trago para você o termo deslocados internos, porque quando a gente estuda nos direitos humanos refugiados, é comum estudar refugiados e deslocados internos. Isso significa que o examinador ele pode tentar misturar as duas definições, tá? Refugiados e deslocados internos. Por mais que no edital esteja só falando dos refugiados, o examinador pode trazer uma definição de deslocado interno e falar que é refugiado, e não é, beleza? Então, primeira coisa que a gente precisa compreender aqui é que existe refugiado e existe deslocados internos. E, obviamente, são coisas diferentes, mas parecidas, mas são coisas diferentes, ok? Então, primeira coisa, ó, o que é o refugiado? O que se fala sobre o refugiado? Né? O refugiado é que uma pessoa, por qualquer razão, de raça, religião, nacionalidade, opinião política, certo? Ela é perseguida. Uma pessoa ela é perseguida no seu país de origem, certo? No país onde ela contém uma nacionalidade. Beleza? E aí, dentro dessa perspectiva, essa pessoa busca sair desse país e se acolher em outro país. Beleza? Então, quando ela sai de um país e vai para um outro país por conta desses aspectos, podemos afirmar que elas são refugiados, tá? Elas são refugiados. Beleza? Então, refugiado é sair de um país para um outro país, sem a condição de se manter naquele seu país de origem, naquele país onde ela tem a sua nacionalidade. Beleza? Tranquilo? Ok. Então ela não tem condições de regressar a esse seu país de origem, por algum motivo. Perseguição, raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política, né? Entra aí dentro desse contexto, beleza? Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, o Brasil está recebendo algumas pessoas que podemos sim afirmar, não necessariamente todos eles, mas algumas entre essas pessoas que saíram da Venezuela e vieram para o Brasil como refugiados. Elas podem estar se entendendo naquele país, por exemplo, por conta de um determinado grupo social que elas fazem parte, por exemplo, né? Ou por uma perspectiva ou opinião política, né? Ela pode estar solicitando refúgio em nosso país, beleza? Não é o fato de venezuelano chegar no Brasil que necessariamente é refugiado. Não, às vezes é turista. Simples, né? Às vezes é turista, beleza? Refugiado é quando ele vem por conta de algum tipo de perseguição naquele país e ele não consegue regressar para aquele país com tranquilidade.
Beleza? Deslocados internos. Deslocados internos. A definição de deslocados internos, ela é um pouquinho complexa, mas para fins didáticos, o que eu recomendo que você lembre é deslocado interno, como o nome diz, é alguém que se desloca da mesma forma por algum tipo de perseguição, certo? Então, o deslocado interno também tem algum tipo de perseguição, principalmente nesse caso de perseguição, aspectos mais vinculados a conflitos armados ou até mesmo desastres naturais. Desastres naturais também podem ocasionar deslocados internos, tá? E não só a perseguição em si dos conflitos armados, por exemplo. Desastre natural também pode ser deslocados internos. E a grande questão sobre deslocados internos é que eles não atravessam uma fronteira nacional reconhecida internacionalmente. Beleza? Ou seja, ele não sai de um país. Por mais que na sua definição fala assim, deixar seus países ou lugares de residência habitual, né, essa definição é uma definição internacional. Esses países podem ter algumas traduções diferentes. Então, o que a gente precisa de fato entender é alguém sair de um ponto, de uma determinada região geográfica, com respectivas fronteiras nacionais reconhecidas internacionalmente, e migrar para uma outra região dentro da mesma fronteira nacional. E ela migra para essa outra região dentro da mesma fronteira nacional por conta ou de conflitos armados, tensões, violações sistemáticas dessas pessoas nos seus direitos humanos, questões naturais, né, desastres naturais provocados por esses homens. Beleza? Tranquilo? Entendeu? Então, deslocamento interno, teoricamente, para fins de prova, neste caso, eu entendo que é melhor você lembrar que é dentro do próprio território nacional, tá? E refugiado sai de um país para outro país. Beleza? Tá. E existe uma legislação para refugiados aqui no Brasil, uma legislação antiga, na verdade, e que ela passa a ser aplicada de uma outra forma em 97, que não é tão nova, mas é mais nova do que a legislação originária, que é dos anos 50, salvo engano, sobre os aspectos de refugiados em nosso país. Tá? E aí, o que a gente precisa entender é que refugiados e deslocados internos, tanto refugiados quanto deslocados internos, têm o mesmo direito à proteção especial outorgada pelo direito internacional humanitário. Lá na aula de direitos humanos, né, nos seus aspectos gerais, eu cheguei a comentar o direito internacional humanitário. Lembra? Eu falei que ele é um direito mais para quando o período está em guerra. Tá? Então, o que aqui nós estamos entendendo é que o direito à proteção especial outorgada é tanto para refugiados quanto para deslocados. Beleza? Tranquilo? É para ambos. E aí, esse mesmo direito internacional humanitário é muito claro. Ele fala que é proibido, né? É proibido fazer esse deslocamento forçado, certo? Deslocamento forçado é uma determinada força militar, uma determinada força política, uma determinada força econômica, né? Em um período de guerra, por exemplo, força um grupo de pessoas sair de uma região para uma outra região por algum motivo, sendo que é uma população civil. Não estou dizendo que não pode acontecer na prática. Na prática, é bem possível que aconteça. Mas caso aconteça essa força militar tirando população civil de uma área para outra área, porque aquela área, por exemplo, é melhor para o combate em guerra, tal, ou sei lá, das quantas, isso é algo claramente proibido no direito internacional humanitário. Ok? Então, basicamente, a gente tem que lembrar, refugiados deslocados internos são coisas diferentes, mas eles têm o mesmo direito à proteção, tá? Eles têm o mesmo direito à proteção. E aqui no Brasil, eles têm uma legislação para receber esses refugiados, tá? Para receber esses refugiados. Aqui em nosso país, graças ao nosso bom Deus, né, essa perspectiva de deslocados internos não é comum, né? Não é comum, diferentemente de outros lugares, no Oriente, é mais comum você ter essa ação de deslocados internos. Beleza? Tranquilo? Show! Depois disso, nós vamos falar sobre a pessoa com deficiência.
tá? Atualmente, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é um estatuto belíssimo, tá? Que eu gosto bastante, muito bem escrito, tá? E aí, fundamentado, então, nessa legislação referencial, vamos entender algumas coisas sobre a pessoa com deficiência. Primeira coisa que eu quero destacar é o termo pessoa com deficiência. Se você vai escrever alguma coisa, fazer uma redação, uma dissertação sobre pessoa com deficiência, use o termo pessoa com deficiência. Esse é o termo legal, tá? Não é pessoa com necessidade especial, não é, tá? Não é portador de deficiência, não é deficiente. O termo correto legalmente em nosso país é pessoa com deficiência, beleza? Quem é essa pessoa com deficiência? O termo do estatuto, ele é bastante amplo, então engloba dentro da pessoa com deficiência questões físicas, mental, intelectual e sensorial. Certo? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre transtornos globais do desenvolvimento, para o estatuto, uma pessoa com um transtorno global do desenvolvimento, um TGD, né, ele é uma pessoa com deficiência. O estatuto abrange todo mundo, tá? E aí depois vai organizando, né, essas perspectivas para melhor atender esses respectivos grupos, tá? Mas para o estatuto da pessoa com deficiência, um autista, por exemplo, é uma pessoa com deficiência. Certinho? Eu sei que em algumas legislações, principalmente na área de educação, por exemplo, separa, né, a pessoa com transtorno global e pessoa com deficiência, como coisas diferentes. Mas para fins dessa prova, como é uma prova voltada para a polícia e é pessoa com deficiência, que ele coloca lá, eu prefiro a definição mais geral do nosso país, que é a definição do estatuto. Então engloba todo mundo, beleza? Quem é essa pessoa com deficiência? Que tem alguma deficiência, né? Física, mental, intelectual, e é um detalhe, de longo prazo. Tá? Não precisa ser perpétua, mas também não é algo passageiro. É algo que é definido de longo prazo, beleza? Longo prazo. Certo? Uma pessoa não enxerga, beleza, tá? Ela é uma pessoa com deficiência? Sim, ela é uma pessoa com deficiência, certo? Mas se ela puder fazer uma cirurgia e melhorar, ela vai continuar? Até ela fazer a cirurgia, ela é uma pessoa com deficiência. Depois que fez a cirurgia, melhorou 100% e tal, aí beleza, tá? Mas até lá, ela é uma pessoa com deficiência e isso define como longo prazo, longo prazo. É diferente, por exemplo, de uma pessoa obesa. Uma pessoa obesa não é uma pessoa com deficiência. Certo? Não. Uma pessoa obesa, ela tem ali um trânsito dificultado, né? E aí você tem uma perspectiva diferente, tá? Ou uma mulher grávida, por exemplo, também não é deficiência, certo? Você tem legislações, o próprio estatuto, né, vai falar dessas pessoas com mobilidade reduzida, né? Pessoa com criança de colo, né? Mulher grávida, pessoa obesa, certo? Idoso, são pessoas com mobilidade reduzida, tá? As pessoas com mobilidade reduzida têm ali os seus direitos também, certo? Mas essas mobilidades reduzidas não são, em teoria, de longo prazo. Beleza? Tranquilo? Então, dentro dessa característica, não podem ser definidos como pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência é um impedimento de longo prazo por questões física, mental, intelectual, sensorial. E aí, preste atenção nisso. Em interação a uma ou mais barreiras. A pessoa só é uma pessoa com deficiência se esse impedimento de longo prazo tiver problema com a interação com uma ou mais barreiras. O que é uma barreira? Existem vários tipos de barreiras. Barreiras arquitetônicas, barreiras estruturais, barreiras atitudinais, barreiras de atitude, servidores públicos, por exemplo, que atendem pessoas com deficiência de uma forma ruim, né? Isso é uma barreira atitudinal, certo? Entre outras barreiras. Toda vez que essas pessoas têm uma interação com essa barreira, elas têm problema, elas perdem a autonomia, então elas têm ali uma pessoa com deficiência. Então o que esse estatuto deseja? Deseja gerar para essas pessoas a autonomia. E como que gera autonomia? Gera com sustentabilidade. Pode até anotar isso, tá aí, ó. A autonomia gera sustentabilidade. E essa autonomia leva a essa pessoa a acessibilidade. Sustentabilidade não, tô ficando doido. A acessibilidade, a autonomia gera acessibilidade. E essas pessoas se tornam acessíveis
quando combatemos essas barreiras. E como é que se combate essas barreiras? Duas palavrinhas que você pode anotar também para acabar com as barreiras. A primeira é desenho universal, tá? Desenho universal. O desenho universal ele é extremamente importante, certo? É uma forma de fazer projetos aonde que atende a todos. Quando se tem desenho universal, não tem adaptação. Uma coisa é o desenho universal, outra coisa é adaptação. Desenho universal não tem adaptação. Ao mesmo tempo, atende a todos, tá? Atende a todos. Adaptação razoável é a outra palavrinha que você vai anotar. Desenho universal é a primeira, a outra é adaptação razoável. Adaptação razoável é quando não teve desenho universal. Quando não teve desenho universal, se tem barreira. Ou seja, quando algo é projetado com desenho universal, não existe barreira nele. Entendeu? Quando algo é projetado como desenho universal, não existe barreiras nele. Tá? Se não existe barreira, não precisa passar por adaptação, porque ele é universal, ele é para todos. Ok? Quando algo foi projetado sem desenho universal, naturalmente gera-se barreiras. Então, se tem barreiras, é necessário fazer adaptações razoáveis para acabar com essas barreiras. Beleza? Essas são as duas formas, o desenho universal e as adaptações razoáveis para gerar acessibilidade e autonomia às pessoas com deficiência. Isso está belíssimo lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, recomendo bastante essa legislação, é uma legislação muito legal. E aí, para a gente finalizar essa aula, mais uma fundamentada em um estatuto, só que nesse caso é o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso, certo? Que vamos falar então sobre o idoso. Basicamente, quando a gente fala sobre idoso, o que a gente precisa compreender é, primeiro, a definição de idoso conforme o Estatuto, que é a principal referência. Conforme o Estatuto, o idoso é aquela pessoa que tenha igual ou superior a 60 anos. Tá? Igual ou superior a 60 anos. Este é idoso. Existem algumas legislações, algumas coisas que definem idoso como 60, 65 anos, né? Mas para o Estatuto, que é o que nos interessa, o idoso, né, em nosso país é aquela pessoa com 60 anos. Com 60 anos. De boa? Tranquilo? Ok. Aí, o que é que nós queremos para esse idoso? Muito simples, é o que o Estatuto deseja. Absoluta prioridade, porque tendo prioridade eu gero equidade, eu gero igualdade material, beleza? Então, absoluta prioridade em tudo, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, cidadania, liberdade, dignidade, beleza, em tudo, tá? Então, absoluta prioridade. Bem tranquilo, né, idoso? Bem tranquilo. Só um detalhe, o próprio Estatuto vai definir que existe uma tal prioridade especial. E essa prioridade especial é para um idoso mais idoso ainda, ou seja, para os maiores de 80 anos. Para os maiores de 80 anos, nós temos prioridade especial em nosso país. Beleza? Tranquilo? Amados, essa é a aula. E aí eu só quero lembrar que a aula 3 é uma aula que eu já gravei. Eu gravei lá para a Polícia Militar do Paraná. Então vou colocar aqui à disposição. Essa aula trata ainda sobre a questão dos povos indígenas e comunidades tradicionais, aonde que lá a gente vai falar sobre as etnias, né, que é exatamente esse grupo, e ainda vamos falar nessa outra aula sobre LGBTQI+, aonde também falamos no campo filosófico dos direitos humanos, focados para a compreensão desse assunto aí para a sua prova, beleza? Então, essa segunda aula foi uma aula muito tranquila, porque basicamente você entra nessas referências. A aula 3 é uma aula um pouquinho mais densa, mas também é importante você compreender ela bem. Mas a aula mais importante desse título, claramente, é a aula 1, que trata sobre as minorias e grupos vulneráveis, que já está aqui à disposição de vocês. Beleza? Amados meus, fiquem com Deus e até depois. Valeu, tchau, tchau.